Fala galera, beleza? Eu me chamo Matheus, eu sou programador, sou desenvolvedor web full stack, já estou há alguns anos no mercado de trabalho e eu estou criando esse canal aqui, hoje é meu primeiro vídeo, para transmitir um pouquinho do meu conhecimento, né? Que é bem legal isso, né? Para quem tem interesse. Mas eu não sou professor, não sou instrutor, não sou nada disso, eu não tenho prática em lecionar. E aqui vai ser mais na prática mesmo. Eu vou codar, vou tentar explicar o que eu estou fazendo, vou fazer algumas coisas do meu interesse, tá? Que eu acho que possa ajudar alguém ou não. E basicamente é isso. É isso. Nesse vídeo inicial, a minha ideia é o seguinte. Eu vou abrir aqui o Notepad, mas a minha ideia é criar um sistema em CodeIgniter, Igniter, Igniter 4. Isso aqui é um framework do PHP. E nesse sistema a gente vai utilizar o Code Igniter Shield. Isso aqui ele é uma espécie de biblioteca do próprio CodeIgniter que nos auxilia a fazer todo o processo de autenticação, né? Login, token para registrar login, envio de e-mail com token, reset de senha, enfim. Essa é a biblioteca CodeIgniter Shield. Só que, para a gente instalar esse framework aqui, a gente precisa de um ambiente, certo? Então, como ele é um framework PHP, a gente precisa de um servidor web, a gente precisa do PHP instalado e a gente precisa também de um banco de dados. Eu vou utilizar o Docker. O Docker ele é uma ferramenta que nos permite criar aplicativos em container. E também vou utilizar o Docker Compose. O Docker Compose ele é uma ferramenta do próprio Docker que nos permite orquestrar múltiplos containers. Então vocês vão entender, tá? A gente vai criar um ambiente com Nginx, um PHP. Eu vou utilizar a última versão do PHP, que é a 8.4. E a gente vai utilizar um MariaDB como banco de dados, que nada mais é que um fork do MySQL, tá? A gente poderia utilizar o MySQL também? Poderia, mas eu gosto do MariaDB e eu vou utilizar o MariaDB. E é isso. Então, a gente vai configurar nosso Docker Compose com esses containers, essas imagens aqui. A gente vai fazer a instalação do CodeIgniter no nosso Docker, vai fazer ele rodar. E esse vai ser o primeiro vídeo, tá? O primeiro vídeo vai ser a gente fazendo essa configuração e fazendo o CodeIgniter rodar no Docker Compose. Tá, vamos lá, vamos começar. Primeiramente, você vai ter que instalar o Docker. Então, se a gente vir aqui, você vai ter que fazer a instalação do Docker. Ele tem para Windows, ele tem para Mac, ele tem para Linux também. Eu estou utilizando o Linux aqui, tá? Minha máquina é Linux. Então você pode fazer aqui, ó, ele tem para várias distribuições do Linux, caso você use o Linux. Ou você pode também baixar o Docker Desktop. O Docker Desktop para o Windows ele vai funcionar legal, tá? Se eu não me engano, ele tem para Linux e Mac também, mas eu não uso o Docker Desktop, tá? Eu uso só o CLI mesmo do Docker. E também uso o GUI dele no próprio VS Code, que eu vou mostrar para vocês depois. Mas vamos lá. Após a instalação do Docker, a gente vai fazer toda a configuração do Docker, né? E a gente vai utilizar o Code Igniter. O Code Igniter, que é esse framework em PHP, tá? Mas a gente vai usar ele somente depois que a gente fizer toda a configuração no Docker. Então vamos lá. Vamos minimizar aqui. O que que a gente vai precisar aqui? A gente vai. Eu vou abrir meu VS Code aqui. Eu estou usando o cursor, tá? O cursor, ele nada mais é do que uma build do VS Code, mas vocês podem usar o VS Code à vontade. Vamos abrir um projetinho aqui.
Aqui em desktop a gente vai criar uma pastinha, tá? A gente vai criar uma pastinha chamada Docker CodeIgniter. Igniter. Code Igniter. Tá certo, né? Igniter. Então, criamos aqui um Docker CodeIgniter. E aqui vai ser a pasta do nosso projeto. Beleza, aqui criamos uma pastinha, a pastinha está vazia, a gente vai criar dois arquivos aqui dentro. A gente vai criar um docker compose.iml. Esse arquivo vai ser o arquivo que a gente vai registrar nossas imagens, né? Ele vai servir para orquestrar nossos múltiplos containers. E a gente vai criar aqui também o Dockerfile, que é o nosso arquivo principal aqui de compilação do Docker. Aqui é a nossa imagem principal do Docker. Beleza? A gente vai começar aqui pelo Docker Compose. A gente vai começar a estruturar ele aqui com o que eu preciso para minha aplicação, que é basicamente o Nginx, o PHP e o banco de dados que eu vou utilizar, MariaDB, que é o MySQL, certo? Beleza. Aqui, o que que a gente vai fazer? Aqui, o Docker Compose ele tem uma sintaxe própria, tá? E eu vou escrevendo aqui e vou tentando explicar. Primeiro a gente vai escrever service. Aí aqui, pô, é, ele fica completando aqui. Vamos lá, a gente vai escrever service. Aqui a gente vai escrever app. App vai ser o nosso aplicativo de PHP. Aqui a gente vai escrever web. Web vai ser nosso aplicativo, nosso servidor web. E eu vou escrever aqui também MariaDB. MariaDB vai ser nosso banco de dados, certo? É isso. Então vamos lá. Aqui eu vou botar container name. O nome do meu container vai ser PHP FPM. Aqui em PHP FTM, após aqui a gente vai fazer, que a gente vai botar um comando chamado build. Aqui no comando build a gente vai botar um context, só que aqui na pasta context a gente vai botar só um ponto. Esse ponto aqui, ele significa que a gente vai ler o nosso Dockerfile, entendeu? Aqui a gente vai botar Dockerfile, o arquivo Dockerfile, certo? Então, aqui depois de context Dockerfile, a gente vai descer aqui e vamos criar nossos volumes. Volumes. Aqui em volumes, o que que a gente vai fazer? A gente vai criar algumas pastas para fazer a estrutura do nosso Docker Compose. Nessas pastas vão ser uma pasta de configuração, que vai ter os arquivos ali de configuração do PHP, do Nginx, vai ter arquivo de configuração do nosso banco de dados. Aí vai ter uma pastinha de log, e vai ter uma pastinha chamada source, que a gente vai botar o nosso código fonte. E vamos lá, vamos primeiro criar nossa estruturinha aqui. A gente vai criar uma pasta config, a gente vai criar uma pasta chamada database, que vai ser a pasta do nosso banco de dados, que vai salvar os arquivos do nosso banco de dados. É, a gente vai criar uma pasta chamada logs, e a gente vai criar uma pasta chamada source. Então, eita, aqui não foi pasta não. Aqui pasta só. Source. Beleza, então só para explicar aqui a gente vai ter uns arquivos de configurações das nossas imagens. Aqui a gente vai ter os arquivos do nosso banco de dados. Aqui a gente vai ter os arquivos de logs. E aqui, de fato, na pasta source, a gente vai ter a nossa aplicação. Aqui dentro vai ser o CodeIgniter. Então, para que a gente possa reconhecer essas pastas aqui e vincular ela aos nossos containers, a gente precisa criar os volumes aqui dentro do Docker Compose. Então, a gente vai criar aqui a pasta .src source, dois pontos. Então, isso aqui, essa pasta source, dois pontos, eu quero que ela espelhe a pasta www.html/source. Essa pasta aqui vai estar dentro do meu container, entendeu? Além disso, eu quero também configurar aqui ponto barra config. Eu vou botar barra php.ini e vou botar ponto.
aqui eu quero exatamente esse caminho que ele está me dando aqui, que é o caminho do meu container. Esses caminhos aqui são os caminhos padrões, tá? É que ele está na barra var www.html, que é a pasta do Ninjix e do Apache, né? Que é a pasta onde fica o nosso código. E aqui ele está na pasta do PHP dentro do servidor que a gente vai montar, o arquivo php.ini. Então esse php.ini ele vai refletir aqui na minha pasta config, certo? Beleza. Agora é o seguinte, a gente vai criar aqui um comando, command. E nesse comando, a gente vai passar algumas instruções específicas para o meu CodeIgniter. Porque na pasta do CodeIgniter, do framework, a gente vai ver isso no futuro, tem uma pasta chamada Writable, que é uma pasta que ele registra logs, ele grava imagens, cache, enfim, e essa pasta ela precisa ter elas precisam ter permissões específicas, né? Para que possam haver gravações dos dados nela. Então, aqui a gente vai fazer o seguinte: a gente vai vir aqui bash "-c", que a gente vai executar um código bash. Aqui ele completou para mim, mas não tem esse confix. Então, aqui dentro a gente vai fazer um if. A gente vai fechar aqui "-d" e botar um var, só que aqui a gente não vai botar var vendor. A gente vai botar source. A gente vai botar a pasta do code igniter. E a gente vai botar a pasta writable. Writable. E aqui, como eu uso o cursor, ele já me dá o código pronto aqui. Que é um crawl. A gente vai setar... Bom, não é esse código, tá errado. Então vamos continuando aqui. Aqui a gente vai botar uma shmod R para definir as permissões. Um 755 ou 775. E a gente bota a pasta writable novamente. Aqui a gente vai botar um ch crawl. E agora tá certo. A gente vai definir a permissão para o www.data, que nada mais é do que o servidor web que a gente vai montar aqui, para ele poder escrever nessa pasta. E aqui a gente vai terminar com fi, um php fpm, e aqui a gente fecha as nossas aspas. Deixa eu ver se ficou certo aqui. Aqui tá errado. If. Aqui a gente vem para cá. PHP fpm. E aqui a gente, bora só arrumar a sintaxe aqui. 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 E deixa eu ver se tá certo aqui. Bash. If. Aham. Mod. Ah, é porque aqui não tem isso, né? Aham. Aqui não tem dois pontos como do PHP, não. Aham, 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 aham. Tá, beleza. Agora a gente vai fazer um deploy aqui. Deploy. E aqui a gente precisa fazer isso aqui. Agora está. Ele estava dando erro aqui porque não estava indentado. Ó. A gente tem que indentar aqui no Docker Compose, a gente tem que fazer tudo indentado, tá? É, aqui a gente vai fazer o deploy. O deploy a gente vai botar nossos resources. Resource. E aqui a gente vai botar só o CPU e a memória. Aqui eu vou botar um CPU 500 e... Vou botar 1 GB de memória. Vou botar 2 GB de memória. Bom, aqui essas partes dos resources aqui vocês vão configurar de acordo com a necessidade da sua aplicação, tá? O meu computador, ele é um computador parrudo. Ele é um computador bem legal. Então, ó, se eu vim aqui em About, eu tenho 24 GB de memória. Então, eu posso fazer bastante coisa aqui, mas isso vai depender do seu servidor, tá? Como eu estou rodando o Docker aqui no meu computador, que é um servidor local, eu consigo manipular esses CPUs e a memória de uma maneira mais abrangente. Mas é isso, eu vou botar aqui um CPU e 2 GB de memória, tá bom, só para a gente usar como ambiente de teste. Agora, aqui a gente vai definir nossa rede. A gente vem Networks
e a gente vai definir um nome para essa rede. Pode ser App Network mesmo, não tem problema. Pode ser qualquer nome aqui, você pode definir qualquer nome para essa rede, tá? Beleza. Então, aqui eu configurei a estrutura do meu PHP, tá? A gente não está puxando a imagem direto lá do Docker Hub. Só que... Ah, eu não mostrei para vocês. Aqui no Docker tem uma chamada Docker Hub. Aqui a gente consegue puxar várias imagens, tá? Direto dos repositórios oficiais aqui do Docker para usar nos nossos projetos. Ou seja, o PHP tem uma imagem oficial deles, o MariaDB tem uma imagem oficial também. E é isso, o PHP, ele tem uma imagem oficial, a gente não vai usar, a gente vai usar o Dockerfile para fazer a compilação do PHP. No Dockerfile a gente vai usar a imagem do PHP, vocês vão ver. Mas aqui no servidor web, por exemplo, a gente já vai fazer diferente. A gente vai botar aqui, ó, container name, vou botar Ninjix. Aí a gente vai botar aqui image, a gente vai botar Ninjix, dois pontos. E aqui no nested, a gente pode botar a versão que a gente quer. Se a gente quer o Ninjix, sei lá, 2, a versão 2, a gente bota 2, só que eu quero a última. Então eu vou botar o nested. Beleza. Agora a gente vai configurar as portas. Aqui nas portas a gente vai configurar a porta 8080 e a gente vai configurar os volumes. Lembra das pastinhas que a gente criou aqui? A gente vai criar, deixa eu tirar esse network por enquanto, a gente vai criar os volumes aqui. Aí nos volumes a gente vai novamente criar aqui ponto barra source, dois pontos, e vamos botar aqui var www barra source, que é a pasta que eu quero que reflita aqui no meu, na minha estrutura do Docker, certo? Aqui, agora a gente vai botar o ponto barra config ninjixconfig e a gente vai puxar esse arquivo aqui lá da nossa imagem do Ninjix, beleza? Ou seja, além disso, a gente também vai registrar aqui a pasta de logs. A gente vai botar aqui ponto barra logs barra ninjix barra log ninjix, que a gente puxa os arquivos lá da pasta do nosso container. Então, esses arquivos aqui vai refletir nessa pasta log aqui, esse arquivo aqui vai refletir na minha pasta do config, e aqui os arquivos vão refletir na minha pasta source, beleza? Ou vice-versa. É isso. Agora a gente vai botar aqui uma dependência, depends on. Em depends on, a gente vai botar aqui nosso container de app. Por quê? Porque o app? Porque o app a gente definiu aqui. O servidor web, ele vai depender obrigatoriamente, do nosso container app. Então a gente botou uma dependência aqui e por fim a gente vai botar aqui networks. E a gente vai botar a mesma rede que a gente configurou no container app. Além disso, a gente pode botar aqui também o deploy para a gente botar as configurações de limites de CPU e memória, como a gente fez aqui. Aqui a gente pode botar, sei lá, 1 GB de memória só. E a gente pode botar aqui 2 CPUs para o aplicativo de PHP, um CPU e 1 GB de memória para o aplicativo web. Mas, novamente, isso vocês vão definir de acordo com as necessidades do seu projeto, tá? Então vamos lá. Agora a gente terminou aqui a configuração do nosso Ninjix. Tá vendo que aqui a gente puxou a imagem direto lá do Docker Hub? E aqui a gente não puxou imagem nenhuma, porque a gente vai fazer a build direto do nosso Dockerfile. Mas isso a gente vai ver no final, tá? Então aqui é o nosso PHP FPM, tá? Então aqui é o nosso PHP FPM. Aqui é o nosso Ninjix. E aqui, nossa MariaDB.
Só que aqui a gente vai configurar manualmente aqui, vamos lá. Da mesma maneira que a gente fez aqui o Ninjix, a gente vai fazer o MariaDB. Aqui a gente vai definir nosso container name, MariaDB, tá? Mesma coisa aqui, ó, container name Ninjix, a gente define aqui MariaDB. E a gente vai definir a image. A image é a mesma coisa, a gente vai puxar a imagem da MariaDB, que é a imagem oficial aqui do Docker Hub. Se a gente pesquisar aqui MariaDB, aqui em MariaDB, aqui tem a imagem oficial. Aqui, se a gente vir em tags, a gente consegue puxar versões mais antigas. Aqui, ó, tem várias versões da MariaDB aqui para você puxar. Mas eu estou puxando a Lasted, que é a última versão, tá? Então, é isso. Agora, a gente já puxou a imagem, a gente vai fazer algumas configurações aqui no nosso container. A gente vai vir aqui e vai configurar o nosso usuário, nosso banco de dados, padrão, e nossas senhas. É aquelas configurações que a gente faz na instalação do banco de dados normalmente, né? Então aqui a gente vai fazer o seguinte. Aqui é MySQL root password, é o nosso password root. Então aqui em nosso password root, aqui na verdade a gente tem que fazer assim, tá? Aqui MySQL root password, bota o root. Aí aqui embaixo a gente vai configurar o my. Aqui não tem MySQL database. Aí aqui a gente vai botar Code Igniter, vai ser o nome do nosso banco padrão. E a gente vai configurar o nosso usuário padrão e a senha dele também, MySQL underline user e MySQL underline password. Então aqui eu vou botar user e aqui eu vou botar user senha, tá? Em hot password eu vou botar hot senha. Bom, é isso. Aqui a gente tem que botar umas aspas na senha. E aqui em user senha também, tá? Então eu acredito que a parte aqui das configurações é o que a gente precisa. Aqui a gente vai botar uma variável chamada restart always e por fim a gente vai configurar as portas. Aqui nas portas a gente vai configurar a porta padrão, que é a 3306. Ela tem que refletir nas 3306. Você poderia mudar essa porta padrão. Você poderia botar, sei lá, 1412. Ou seja, a porta viraria 14.2 que ia refletir a 3306. Mas a 3306 ia ficar fechada por padrão. A padrão ia ser 1412, entendeu? Mas a gente vai usar padrão mesmo aqui. E vamos configurar nossos volumes. Nossos volumes, assim como a gente configurou aqui nos nossos outros containers, a gente vai configurar aqui no nosso container do banco de dados, do nosso banco de dados. Beleza? Então a gente vai escrever volumes. Aqui em volumes a gente vai botar .config barra my. E ele já deu aqui o nosso caminhozinho, tá? O curso é muito inteligente. Então aqui em config a gente vai registrar o myconf, que é o arquivo de configuração do MySQL, dentro da nossa pastinha config. Ele vai refletir o arquivo aqui dentro. Aqui a gente vai configurar agora os nossos arquivos do banco de dados mesmo, database. E aqui em database a gente vai botar os nossos bancos de dados. Só que os nossos bancos de dados eles ficam em var barra lib barra MySQL. E por fim, dos nossos volumes aqui, a gente vai configurar os arquivos de logs. Aqui em logs, a gente vai vir aqui MySQL e vai botar os arquivos de logs. Fica em var log MySQL, é exatamente isso. Pronto. Aqui a gente vai fazer agora a nossa configuração de deploy para configurar os limites dos nossos recursos, né?
Então, aqui, novamente, a gente vai configurar a CPU aqui conforme nossas necessidades. Eu vou manter um e um mesmo, tá? Eu só estou mantendo esses números altos aqui porque eu estou em um ambiente de desenvolvimento. Aqui você também pode botar 0,5, por exemplo, para utilizar meio CPU. Não tem problema, você pode fazer isso, tá? E é isso. Por enquanto eu vou mantendo assim mesmo. Vou usar um CPU e 1 GB aqui no meu banco de dados também. E para terminar aqui a configuração do container de banco de dados, a gente vai configurar nossa network, nossa rede. E vai ser a mesma rede dos outros containers. Entendeu? Bom, basicamente, esses são os nossos containers. Só que para eles funcionarem de maneira orquestrada, a gente precisa fazer uma ponte entre essas redes aqui. Então a gente vai configurar aqui, por fim, nossa rede, que é Networks. A gente vai vir aqui em App Network, que foi a rede que a gente definiu, e a gente vai botar aqui Driver Ride. Isso aqui está isso significa que a gente vai fazer com que essa rede sirva como ponte entre os containers, entendeu? Então todos eles vão estar vinculados à mesma rede. Então basicamente é isso. Aqui a gente poderia também botar um phpMyAdmin. Eu vou colocar aqui também a, a nível de conhecimento, né? Mas não é necessário, porque você pode usar um dbeaver, um MySQL Workbench para poder manipular o banco de dados aqui. Mas é uma opção também usar a imagem do PHP MyAdmin, ó, porque existe uma imagem oficial aqui do PHP para a gente poder utilizar. E ele funciona com MySQL e MariaDB. Então vamos botar ele aqui também. A gente vai fazer aqui um phpMyAdmin. Aqui a gente vai botar a imagem. Não, vou primeiro botar o container name, phpMyAdmin. Aqui é a imagem, phpMyAdmin. E aqui ele já me deu as configurações aqui, né? Que eu preciso configurar. Só que, só que eu não vou botar essas configurações aqui, porque vocês vão ver o que que eu vou fazer. Aqui, em vez de botar essas configurações, eu vou botar um depends on e vou botar aqui MariaDB. Aqui em MariaDB, aqui sim eu vou tirar essas portas aqui. Aqui eu vou botar umas configurações aqui de acesso. Então, ó, PMA host MariaDB. Aí aqui eu posso botar um PMA host, vou botar a porta do meu MariaDB. Aqui tem uma configuraçãozinha que eu acho importante também. Aqui eu não preciso botar a senha e root não, tá? Mas tem uma configuraçãozinha que eu gosto muito de botar aqui também no phpMyAdmin. Eu não uso muito phpMyAdmin, mas é interessante botar, que é o upload limit. E aqui a gente consegue definir o tamanho do arquivo que a gente pode fazer o upload lá no phpMyAdmin. Beleza? Então aqui a gente vai botar o restart always, como a gente botou aqui no MariaDB também. A gente vai configurar as portas, a porta no caso, né, do nosso serviço de phpMyAdmin. Eu vou botar a porta 8080, ela reflete na porta 80, porque eu vou acessar pelo navegador, certo? Só que eu vou acessar nessa porta aqui para acessar esse serviço. Vocês vão entender. E por fim, a gente tem que botar aqui nosso network. Beleza? E tá. E agora, por fim, está configurado aqui os nossos containers. Só que não terminou a configuração. Você lembra que aqui no PHP FPM a gente não configurou a imagem direto, a gente vai usar o Dockerfile e o nosso Dockerfile ele está vazio. Vamos lá. Aqui no Dockerfile a gente vai puxar a imagem do PHP 8.4, que é a última versão disponível do PHP, né? Eita, 8.4-FPM, que é uma versão aprimorada para ambientes web, né? Beleza. Ou seja, aqui no Dockerfile a gente vai puxar a imagem do PHP oficial, assim como a gente faz aqui dentro do Docker Compose.
Então, a gente vai puxar a imagem do PHP 8.4, ela já vem praticamente configurada para você. Só que a gente vai precisar atualizar, a gente vai precisar instalar algumas dependências. Então, a gente vai precisar instalar dependências, a gente vai precisar instalar algumas extensões do PHP. Seria interessante instalar o Composer também. O Nginx a gente não vai precisar. E é isso, vamos lá. Primeiro a gente vai instalar algumas dependências. A gente vai usar o comando run. E aqui é bash, tá? A gente vai usar o bash como a gente usa no terminal aqui do Linux. Se a gente der um ls aqui, ó, por exemplo, aqui a gente usa o bash. Se a gente der um apt get update, sudo apt update, ele vai atualizar meu sistema aqui. Então, basicamente, o Docker ele usa Linux por baixo dos panos. E aqui não é diferente, a gente vai usar o bash do Linux normalmente, tá? Então a gente vai dar um apt-get update, depois a gente vai dar um apt-get install yes. Aqui no barra invertida a gente pode botar lib png dev, lib jpg dev, lib freetype dev. Aqui são as libs essenciais que a gente geralmente precisa, né? libxml, zip dev, zip, unzip. Eu posso botar aqui também o curl. Posso botar aqui locales. Posso botar um OpenCSL também, ó. Lib curl. Não era essa que eu queria. Open. Essa aqui, ó. SLL dev. Enfim, aqui a gente pode botar diversas libs, tá? Mas basicamente o que a gente precisa aqui é do curl, a gente precisa dessa aqui de PNG para ler imagens, XML, locales para definir nosso horário, né, local. E aqui eu acho que já vai servir pra gente, mas aqui você pode instalar qualquer coisa, tá? Qualquer lib que você precisar para o seu projeto, a instalação é aqui, tá? Então é isso, vamos instalar agora as extensões. Aqui novamente a gente vai rodar o run. E agora a gente vai instalar extensões de PHP. Só que para a gente instalar as extensões de PHP, a gente precisa primeiro usar esse comandinho aqui, que é o docker php ext, tracinho install. Esse aqui ele é um comandinho para instalar as nossas extensões. Aí aqui eu vou botar a barra invertida e aqui a gente vai botar de fato nossas extensões. Então aqui eu vou botar MySQL e MySQL já vem com PHP padrão, tá? PDO MySQL, posso botar aqui também XML, posso botar aqui o curl, posso botar aqui mbstring também, que são extensões importantes, zip, PHP zip, posso botar um int, posso botar bcmatch também, que são extensões importantes, o swap. Posso botar o opcache também, pra gente usar como cache. Já tinha algumas aqui, né? Que eu já tinha. Mas é isso aí, tá bom. Tá ótimo. E é isso. Caso vocês precisem de outras extensões no seu projeto, a instalação também é aqui. E a gente vai instalar o Composer aqui. O Composer é um códigozinho curl que a gente usa aqui para instalar ele. Aqui, ó, já tem ele completo, o cursor já me dá aqui, mas ele vai pegar lá do installer do Get Composer e fazer a instalação aqui do nosso Composer no nosso container. E o que mais que a gente precisa fazer aqui? Vamos configurar o local, né? Run, locale, aqui ó, já deu, locale gen ptbr, que a gente está no Brasil, o TF8, que é os nossos caracteres.
E por fim, a gente vai limpar o cache, dar um clean. É isso mesmo. É dar apt cache, a gente vai remover o que está em cache nas listas aqui do nosso container, beleza? Então aqui foi limpeza, limpar cache, e aqui foi definir bloqueio. Bom, é isso. Está configurado. Então aqui, vamos voltar aqui. A gente configurou aqui nossos containers. Aqui está o nosso PHP, tá com os nossos volumes configurados. Esse comando aqui, ele é para dar na pasta do CodeIgniter, quando a gente for baixar ele. Aqui é o nosso Nginx, que é o nosso servidor web. Aqui é o nosso banco de dados, MariaDB. E aqui é o nosso PHP que vai servir como gerenciador de banco de dados, que também não é necessário, tá? Você pode simplesmente não botar, apagar isso aqui, tá? Mas vamos usar aqui, tá? Aqui eu vou botar o PHP para ficar bonitinho. E aqui embaixo a gente configurou nossa rede para servir como ponte entre todos os nossos containers. Então, salvamos. Aqui também nós salvamos. E aqui, vamos lá. Aqui a gente precisa só fazer alguma configuraçãozinha bem básica. Aqui em logs eu criei uma pasta Nginx, tá vendo? Tem a logs Nginx e logs MySQL. Então aqui a gente vai criar uma pastinha chamada Nginx. E aqui a gente vai criar outra pasta chamada MySQL. Só que essa pasta aqui vem aqui para dentro. Então aqui a gente tem duas pastinhas, certo? E aqui a gente tem a pasta do nosso banco de dados e a pasta do nosso config. E aqui é a pasta do nosso source. Então, aqui, basicamente aqui dentro da pasta conf, a gente vai criar, aqui ó, em conf, a gente tem que criar um php.ini, default.conf e o my.conf, que é os arquivos de configuração do PHP, do Nginx e do banco de dados. Vamos lá. Aqui em conf, a gente vai criar um arquivo chamado php.ini. A gente vai criar um default.conf. E a gente vai criar aqui também um myconf. Beleza? Aí, aqui em logs, a gente não precisa criar nada, tá? Os arquivos vão automaticamente aqui para nossa pasta, porque eles vão ser criados lá. Mas aqui em default.conf, a gente vai criar nosso arquivinho padrão do, do Nginx. Mas eu vou copiar um que eu já tenho pronto aqui para não ter que ficar copiando esse arquivo. Mas é isso aqui, ó. Ele vai listar a pasta 80, vai ver os arquivos index, né, dentro dessa pasta. O nosso servidor é o localhost. A gente pode mudar esse servidor aqui quando a gente tiver um site, por exemplo, sei lá, codeniter.com, caso fosse nosso site, tá? Mas é localhost por enquanto. Aqui é os nossos erros, né? Esses erros aqui, eles vão ser registrados na nossa pastinha log também, dentro da nossa pasta Nginx. E aqui é o caminho que a gente faz até a pasta do CodeIgniter. Lembra que no nosso Docker Composer, esse caminho aqui, ó, www source, lá dentro vai estar nosso CodeIgniter que a gente vai baixar ainda. Mas já está aqui, eu já botei aqui. Mas eu vou tirar aqui por enquanto, tá? Vou deixar só source por enquanto. E, e é isso. Basicamente é isso. Aqui tem outras configurações que não vale a pena explicar, mas é isso. Aqui dentro do my.conf a gente pode botar algumas configurações de MySQL, por exemplo, os character set, collection, né, set, tem como botar um max connection 1000, tem como botar max connections, erros, é assim, né? Erro, é, 1000, enfim. Aqui tem como fazer diversas alterações que a gente queira direto aqui nesse arquivinho de PHP. Aqui no PHP, nesse arquivo de configuração do MySQL, perdão.
Aqui no php.ini, aqui vai ser as configurações do nosso PHP. Então aqui tem como botar memory limit, max execution time, max input time, tem como botar várias coisinhas. Eu já tenho um arquivo de configuração aqui pronto, né? Eu vou pegar ele aqui e colar, tá? Beleza, aqui tem memória limite, é onde vai o nosso barlog, tem time zone, aqui tem a instalação do OPK Cache, né? E enfim, é isso. Então vamos salvar aqui, tá? Então as nossas configurações aqui elas estão configuradas e agora é a hora. Agora é a hora. A gente vai vir aqui, tá tudo configurado bonitinho? Beleza, tá tudo configurado bonitinho. Só que aqui a gente não baixou o nosso CodeIgniter, certo? Não baixamos o nosso CodeIgniter. A gente vai baixar o CodeIgniter agora. O que que a gente vai fazer? A gente vai abrir nosso terminal. Se eu der um ls aqui, eu estou dentro dessa pasta aqui, tá? Config database. A gente vai entrar na pasta source. Dentro da pasta source não tem nada se eu der um ls, certo? Então eu vou dar um clear aqui. É importante dizer também que o Composer ele tem que estar instalado na sua máquina. Na verdade, ele não precisa, tá? Aqui, se a gente vir na documentação do CodeIgniter, Installation, aqui a gente consegue fazer a instalação via Composer, que é como a gente vai fazer agora, tá? Que é um gerenciador de dependências de bibliotecas aqui do PHP, né? E a gente também consegue fazer uma instalação manual, que é baixando o código-fonte, tá? Os dois vão servir da mesma forma, só que eu gosto de usar o Composer, tá? E eu recomendo também você usar o Composer. Então a gente vai configurar aqui o código do Composer para a gente criar um projeto. A gente vai colar aqui. A gente vai apagar esse project root e vai botar aqui code igniter. CodeIgniter. Então se a gente der um enter aqui, ele vai começar a baixar o CodeIgniter aqui. Então você está vendo que aqui na pasta source ele já baixou a pasta CodeIgniter. E dentro dessa pasta CodeIgniter está o nosso framework, certo? Só que, se eu vim aqui e digitar localhost, não está funcionando nada. Que pena, né? Não funciona nada. Por que não funciona nada? Porque a gente não buildou, a gente não criou o nosso Docker Composer de fato. A gente fez ele, criou toda a estrutura, mas não executou, não buildou ele. E é isso que a gente vai fazer agora. A gente vai dar um clear aqui, a gente vai subir uma pasta, a gente vai dar um ls para configurar se a gente está na pasta correta, estamos na pasta correta. E aqui dentro a gente vai executar o comando docker compose build. Esse comando vai buildar nossos arquivos aqui. E se der tudo certo, a gente vai poder fazer um up depois. Então aqui ele vai fazer o build, tá, das nossas imagens. Aqui demora um pouquinho. Demora um pouquinho mesmo, tá? Porque ele vai pegar todas as imagens, vai buildar essas imagens e vai orquestrar aqui no nosso Docker Composer para elas funcionarem direitinho. E assim que terminar aqui, eu vou fazer um cortezinho aqui, tá? Mas assim que terminar, eu eu volto aqui, tá? Bom, terminou aqui. Então a gente pode ver aqui que eu dei o build, né? Ele finalizou em 168 segundos, foi até rápido. Terminou. Se eu vim aqui e escrever Docker Images, ele já me lista as imagens do que eu tenho aqui no meu repositório. Engraçado que ele listou o app aqui, só que listou as outras sem nome. Mas, se eu vim aqui no meu Docker, estranho, ele não subiu MariaDB. Tá, mas vamos tentar aqui, ó. Se a gente vir aqui em Docker Compose Up, a gente sobe nossos containers. Porque nossos containers eles ainda não estão online, tá? Se a gente der um Docker PS aqui, não aparece nenhum container online. A gente precisa dar um up nele. Então, vamos dar um up Docker Compose Up. Aqui tem uma variávelzinha que se chama "-d", que ela executa esse comando, como que eu posso dizer? Por baixo dos panos, né? Ele não fica aberto.
Se eu der um Docker up, ele vai subir aqui. Ah, aqui, ó, ele subiu direitinho, MariaDB. É porque ele tá baixando, ele não. Ele precisa baixar as imagens aqui no Compose Up mesmo. Então, ó, quando eu dei um up aqui, ele baixou minhas imagens e subiu meus containers. Só que deu um erro. Deu um erro, deu um erro. Tá, deu um erro aqui, eu descobri o que que é. Eu pausei aqui rapidinho pra a gente não perder tempo, mas basicamente aqui eu botei ninjix.conf e é default.conf. Então se eu atualizar aqui para default, que é o mesmo nome do arquivo que a gente botou aqui nas nossas configurações, ele criou até o ninjix.conf aqui, só que a gente não vai usar ele, né? A gente vai usar o default.conf, que é o nosso arquivinho de configuração do Ninjix. Então se eu vim aqui e der um up, ele vai funcionar. Funcionou. Entendeu? Então, ele está online. Só que vamos fazer o seguinte aqui. Eu vou cancelar. Aqui, viu que ele já criou os nossos containers. Eu posso dar um start por aqui, tá? Ou eu posso vir aqui e escrever docker compose up -d. Se eu fizer isso, ele vai criar e já vai. Eu já vou sair da linha de comando para poder fazer outras coisas. Se eu der um clear aqui, agora é a hora de ver se está realmente funcionando, né? Então vamos abrir aqui a internet e digitar localhost para dar um for Biden. Esse for Biden ele deu por quê? Porque aqui na configuração eu estou indo direto para a pasta source. Aqui na pasta source, vamos fechar aqui a pasta database da config e aqui a pasta source. Dentro da pasta source tem só o arquivo CodeIgniter, uma pasta chamada CodeIgniter que é nosso framework, certo? Dentro da pasta source não tem nada. Mas se a gente criar aqui dentro da pasta source um arquivo index.php e aqui dentro a gente bota um php, um hello world, tcharam, tá funcionando, legal, né? Agora, como a gente já baixou o CodeIgniter aqui, eu vou apagar esse index. Aqui, se eu atualizar, ele vai me dar um for Biden de novo. Eu vou vir aqui nas configurações do Ninjix e vou botar o nosso code igniter. É a pasta public. Por quê? Nosso servidor web, ele vai bater lá dentro da pasta do CodeIgniter, dentro da pasta public. E ele vai ler o nosso index, que vai nos dar o nosso framework. Não é isso que a gente quer? Então, beleza. A gente pode vir aqui no nosso plugin do Docker do VS Code. A gente pode simplesmente vir aqui e dar um compose restart. Ele nada mais faz do que vir aqui em Docker, Docker compose restart. Ele faz isso. A mesma coisa, tá? Eu uso muito esse plugin aqui para não ter que ficar digitando o comando. Mas é isso, tá? Então, se eu vim aqui e dar um F5, taran, nosso CodeIgniter está funcionando. Então é isso aí, a gente criou o nosso ambiente de Docker aqui em Docker Compose, né? Com nosso PHP, nosso Ninjix, nosso banco de dados MariaDB-MySQL, né? E o nosso PHP-MyAdmin. O PHP-MyAdmin, a gente consegue entrar aqui pela porta 8080. E aqui dentro do nosso PHP-MyAdmin, como a gente setou aqui a porta 8080, a gente consegue entrar nele com o nosso root, ou então nosso user senha. A nossa senha root é root senha, então se eu botar aqui root tracinho senha, eu consigo entrar. Aqui eu consigo criar nossos bancos de dados. Ele já criou um banco de dados padrão chamado CodeIgniter, que está vazio, que é o nosso banco padrão configurado aqui. Legal, né? Agora, a gente também consegue acessar nosso banco de dados pelo Dbeaver ou MySQL Workbench tranquilamente. Eu vou apagar esse aqui que eu tenho configurado aqui e vou mostrar para vocês. Mas se eu vim aqui e criar, botar para acessar um novo banco de dados, vim aqui em MySQL, MariaDB ou MySQL, tanto faz, vai funcionar os dois. Vim aqui
em localhost. Database eu não preciso botar root senha. Ele vai conectar aqui. Ele vai pedir para eu baixar o driver aqui do MariaDB, mas ele conecta normalmente no nosso CodeIgniter, na nossa tabela vazia. Bom, legal. Terminamos aqui, tá? A próxima aula eu vou falar mais sobre o CodeIgniter mesmo. Vou explicar um pouco mais sobre a estrutura do framework, que eu gosto muito desse framework. E a gente começa a fazer nosso sisteminha de fato. Nosso sisteminha de login. A gente vai usar o CodeIgniter Shield. Vamos fazer uma view legal, um layout legal. A gente pode usar até uma biblioteca para nos auxiliar, como o Tailwind ou então Bootstrap, né? Vamos ver, tá? Mas por enquanto é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Curtir o canal, que vai ter mais conteúdo, beleza? Valeu!